Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos aqui para o nosso vídeo introdutório a respeito da sexta lei, a lei do distanciamento, a penúltima lei deste ciclo de estudos de 7 leis espirituais do sucesso. Eu estou entregando isso para vocês com muito carinho, com muito amor, dedicando o tempo na composição das aulas, tentando torná-las o mais didática possível e, naturalmente, eu estou me beneficiando de tudo isso, porque estou revendo, né, o material, já tinha lido, já tinha feito uma série de estudos, e estou revendo novamente, estou aprendendo uma série de itens, uma série de coisas. Perdão, um pequeno soluço aqui. E estamos chegando na fase final. E ontem eu refletia um pouco sobre a composição dessas 7 leis espirituais do sucesso, e foi muito curioso, porque nós viemos intuitivamente com essa lei, com essas leis espirituais de sucesso, logo após a Semana dos Mestres Ascensionados. É muito curioso que tenha acontecido desta forma. Eu já tinha a intenção lá no passado de fazer esse estudo a respeito das 7 leis espirituais do sucesso, mas nunca tinha me dado conta de realmente sentar e gravar e fazer toda essa produção que eu estou fazendo. E aí, veja, me deu um insight ontem, eu falei, será que estas 7 leis espirituais do sucesso se conectam de alguma maneira com os 7 raios? É uma pergunta que eu vou tentar responder isso durante esta semana. Vamos ver se ela se conecta. Então eu estou me propondo a fazer um estudo de identificação para ver se tanto os 7 raios quanto as 7 leis, se de alguma maneira elas têm alguma conexão e se a gente consegue fazer um estudo para conectá-las. Provavelmente não vai ser mais essa sequência de 7, talvez não seja assim, talvez um vídeo tentando fazer estas conexões. Da mesma forma, eu já estou prevendo para a semana que vem um estudo a respeito da pirâmide dos desejos. Em 2014, na verdade, eu desenvolvi um conceito chamado pirâmide dos desejos e peguei a pirâmide de Maslow, botei e comecei a estabelecer padrões específicos para cada uma delas, para ver se dava certo, para ver se a coisa combinava. E cheguei a um denominador fenomenal que eu quero compartilhar com vocês. Então, nas próximas semanas, nós vamos ter aí a pirâmide dos desejos trabalhando a nosso benefício. Mas essa introdução, eu já estou me alongando demais, eu quero só comentar a respeito de 4 frases que ontem um amigo me encaminhou. Eu já conhecia, já inclusive presenteei uma pessoa com essa plaquinha, com essas frases, mas de verdade eu nunca mesmo havia atentado, talvez, para essa profundidade, para a profundidade que ela tem. Eu disse talvez porque eu nunca tinha dado atenção, no meu entender, da forma como deveria. E elas se conectam com a lei do distanciamento. Elas conversam com a lei do distanciamento. E aí é fundamental porque nós vamos ver na lei do distanciamento, ela é muito amorosa, apesar distanciamento. Não, ela tem uma conexão com a potencialidade pura, que realmente é um processo muito bonito de ver, é uma forma muito bonita de ver. Quais são as frases para a gente acelerar aqui? Eu entrego, eu aceito, eu confio e eu agradeço. Você certamente já conhece essas frases. Eu aceito, eu entrego. Deixa fluir. Segue o seu fluxo natural. Vai acontecer. Não tem ação minha, eu entrego. Não é desistir. A desistência, ela leva uma outra conotação. Não, eu entrego. Ok. É saber que naquele momento eu não tenho nenhuma ação que eu possa interferir naquela situação, naquela circunstância. Eu aceito. Eu aceito é olhar para a situação, olhar para a pessoa, olhar para um comportamento e aceitar aquilo que se apresenta, na forma como se apresenta. De novo, não interferência. Quase como um cientista observando, anotando dados mentais, dados psicológicos, enfim.
é mais ou menos nessa sequência. E eu confio. Eu confio em quê? Eu confio na força que vem de dentro de mim, e eu confio na força que vem de cima, do alto, em todos os lugares, como nós temos visto nesse processo, nessa construção, nesses estudos que nós estamos realizando. Quando nós compreendemos que nós podemos nos conectar na mente cósmica, trazer a mente cósmica conectada com a mente humana, você compreende que você é filho de Deus, perfeito, maravilhoso, criado à imagem e semelhança dele. E por ser assim, você já tem direito a uma herança profunda que o único exercício que você precisa fazer é se conectar com ela. E eu vou dar um spoiler aqui a respeito da pirâmide dos desejos. Isso acontece por quê? Porque nós devemos, primeiro, procurar o reino de Deus, e tudo o mais vos será concedido. Lembra dessa passagem na Bíblia? É exatamente isso. Procure primeiro o reino de Deus. Onde está o reino de Deus? Dentro de você, no seu entorno, lá em cima, lá embaixo, do lado, à frente, atrás, dentro do seu coração. Então, esse é a construção positiva. E, finalmente, eu agradeço. Agradeço a este momento presente. Agradeço a este instante mágico que nós temos e com o qual nós nos ligamos e entregamos com força e amor essa potencialidade ao Criador. Eu agradeço, meu Pai. Eu agradeço, minha Mãe. Eu agradeço, Gaia, por estar aqui neste momento presente e por fazer essa história na forma como ela está acontecendo. Agradeço. Ficou claro? Para não dizer que não falei das flores, Montanha das Ilusões. Se você não comprou, vá lá. Vou deixar o link aí. É um livro profundo, 260 páginas mais ou menos. Conecta, vai perder essa oportunidade? Conecta você à tua essência divina. É um romance, você vai ler isso em 2 dias. É simples, ele é fluido, ele vai absolutamente natural. Conecta você com a tua essência divina. Você vai ver a experiência de Gaia, se conectar ao diamante acássico, ao diamante no centro do planeta Terra, onde se registra, onde tem todos os registros acássicos. Experimente, depois você me fala. Vale muito a pena. Eu vou deixar o link aqui. Nós já tivemos algumas lindas pessoas que foram lá e compraram e já devem daqui a pouco estar recebendo. Eu peço a vocês que você deixe os seus comentários a respeito do livro. Forte abraço, vamos estudar. Temos aí uma continuidade de estudos. No próximo vídeo nós vamos falar basicamente sobre a lei do Dharma e o fechamento. A 7ª lei e a lei do Dharma e o fechamento. Agradeço a sua presença aqui. Conto com você. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, meu amigo. Estamos chegando a 84 mil seguidores, pessoas do bem, pessoas que podem compartilhar esses conhecimentos e fazer as coisas acontecerem. Forte abraço, eu saúdo o Cristo interior que habita em você. Paz profunda e até o nosso próximo vídeo. Hoje eu estou elétrico. Forte abraço e até lá. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais um capítulo das 7 leis espirituais do sucesso, hoje com a lei do distanciamento. Estamos chegando ao final. No próximo vídeo já será a última lei, que é a lei do Dharma. Eu espero sinceramente que você esteja aproveitando toda essa sequência de estudos que nós estamos fazendo, porque na medida em que eu preparo o material, eu volto, como já disse, a aprender agora nas entrelinhas, aprendendo outras palavras, outros entendimentos. Essa lei do distanciamento, de verdade eu fiquei um pouco confuso, não só hoje, mas todas as vezes que eu leio, eu acho que ela conflita, eu achava na verdade que ela conflitava um pouco com a lei da intenção e do desejo.
Até pela forma, porque a priori você se coloca numa posição um pouco mais fora, mais como observador e tudo, e para mim ela conflitava um pouco, isso no passado, depois estudei um pouco, cheguei à compreensão, e agora, na preparação deste material, eu acho que eu consegui compreender e absorver o que o Deepak Chopra quis trazer com esta sexta lei, com a lei do distanciamento. O que a gente precisa entender que nós estamos falando aqui de um processo de construção de conhecimento. O conhecimento, ele não acontece da noite para o dia. Nós podemos até aprender determinado tema, estudar sobre ele, ter um conhecimento superficial, mas nós ainda não estabelecemos, não transformamos a informação em conhecimento. Quando a gente começa a aplicar efetivamente esta informação, colocá-la em prática, ela passa a fazer muito sentido na vida da gente, e desta forma ela vira conhecimento. Passado um tempo da aplicação deste conhecimento, a gente passa a agir com sabedoria. São estágios diferentes que nós precisamos aplicar para conseguir atingir, para conseguir chegar. Mas tenho certeza que todos nós, na medida do possível, vamos ter a oportunidade de realizar e de colocar isso em prática. Vamos agora partir de novo, só para a gente se situar, para que nós possamos nos situar aqui efetivamente sobre todas as leis que nós já estudamos até agora. As 7 leis espirituais do sucesso, ela é composta pela lei da potencialidade pura, e hoje na lei do distanciamento, novamente a lei da potencialidade pura aparece com todo o seu poder, com o poder de manifestação muito forte. Inclusive tem um dos exercícios que é baseado nessa lei da potencialidade pura. Lembrando que nesta concepção que o Deepak Chopra traz, a lei da potencialidade pura, ela está conectada, ou ela faz parte desta mente cósmica que está interagindo de maneira harmoniosa e constante com a mente humana. Nós vimos isso já. Então há uma interação constante entre a mente cósmica e a mente humana. Se este fluxo é garantido, a vida segue e a gente consegue gerar conhecimento, gerar crescimento financeiro, crescimento espiritual, crescimento emocional. A gente consegue fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira mais direta, mais objetiva. Nós conseguimos. Eu tenho um vício de linguagem do agente, me perdoem por gentileza, viu? Mas nós conseguimos estabelecer um fluxo natural de concretização, um fluxo natural de manifestação de tudo aquilo que a gente quer em nossas vidas, na medida em que nós nos conectamos com esta mente cósmica e interagimos harmoniosamente com ela. Este é um processo muito lindo, e tudo isso está conectado nessa lei da potencialidade pura. Na sequência nós vimos a lei da doação, né? Foi uma aula bastante interessante, um estudo bastante interessante, principalmente no sentido de compreender que o processo de doação está ligado muito fortemente à questão da gratidão. Depois, a lei do karma, por mais controversa que seja, ficou muito claro que esta lei tem um fundamento importante, principalmente um fundamento baseado no perdão, e principalmente o perdão de si próprio nas relações que a gente estabelece com a gente e com as outras pessoas. Depois, nós estudamos um pouco a lei do mínimo esforço, há uma compreensão bastante bacana, e se você observar a lei do mínimo esforço, ela tem características muito parecidas com o que a gente vai ver na lei do distanciamento. Tem uma ou outra particularidade, mas elas estão muito próximas. Depois, a lei da intenção e do desejo, e hoje nós vamos falar da lei do distanciamento. No próximo vídeo, a última lei e um resumo final de todas as leis, a lei do Dharma ou o propósito de vida. Bem, e só para lembrar, todas estas leis
fazem uma conexão muito profunda em relação ao campo, em relação ao todo. O campo de todas as potencialidades contém todas as 7 leis espirituais do sucesso. Para quem já teve a oportunidade de estudar o Kybalion e sabe que no Kybalion existem 7 leis herméticas que são essenciais e fundamentais. Elas não são iguais, são diferentes. Talvez no futuro a gente até fale um pouco sobre ela, mas eu nem investiria muito tempo, particularmente, porque tem um trabalho muito bonito que foi feito pelo Daniel Kaltenbach. E se vocês tiverem a oportunidade, entrem no canal dele no YouTube, Daniel Kaltenbach. Eu vou ver se eu até deixo o link aqui para vocês. E nesse material ele fala muito sobre o Kybalion e muito sobre as cartas de Jesus Cristo. Eu sempre recomendo, porque eu conheci pessoalmente o Daniel quando ele morava no Brasil ainda, e tive uma entrevista com ele, a gente acabou por questões profissionais, questões de trabalho, fazendo um processo de coach, mas eu busquei para que ele pudesse me orientar à época. Acabou não dando certo, mas eu desenvolvi uma afinidade espiritual e de consciência com o Daniel, que para mim, pelo menos, reverbera muito profundamente a existência dele. Então, sempre recomendo, sempre digo que ele é meu coach, mesmo que ele não saiba o que é, porque eu acompanho o material que ele publica, sempre estou lá aprendendo. Ele é um professor com uma didática fenomenal. Mas voltando aqui, lembrando que o campo é esse todo, e o todo contém as 7 leis espirituais do sucesso. A nossa cachoeira aí, não posso esquecer, eu fiquei apaixonado por essa cachoeira, quisera eu poder estar aí embaixo. Lógico que deve ser pesado demais, mas enfim, apenas para lembrar que o fluxo da vida não pode ser interrompido. Se o fluxo da vida é interrompido, ele gera estagnação. Gerando estagnação gera apodrecimento, gera morte, gera detritos, gera desoxigenação, quase não sai. E nós precisamos fluir efetivamente, como fluem os rios que não estão poluídos, alimentando tudo aquilo, todo o ambiente por onde nós passamos, nutrindo as pessoas com quem nós nos conectamos, doando muitas vezes o nosso tempo, a nossa vontade, doando o nosso carinho, doando o nosso amor para todas essas pessoas que transitam pela nossa vida. Ninguém entra na vida de ninguém à toa. Não existe essa, na minha opinião, não é uma verdade em conteste, naturalmente, mas eu entendo que ninguém passa pela vida do outro por uma mera causalidade ou casualidade. Não é por isso. Na minha opinião, sempre há um registro importante, e se nós conseguirmos nos relacionar com estas pessoas, mesmo que às vezes com relacionamentos difíceis, a gente saiba tirar o melhor aprendizado, tanto para nós quanto para o outro, eu acho que aí está a correspondência ampla do fluxo natural da existência, que não deve deixar de fluir. A lei do distanciamento, ela se baseia basicamente na sabedoria da incerteza. E isso aqui é um contraponto interessante, porque nós precisamos, na nossa sociedade ocidental, nós precisamos sempre de ter controle. A gente precisa saber como vai ser o nosso amanhã, a gente precisa saber como vai ser o nosso hoje. Eu conversava com um colega, não é amigo, mas um colega que conheci há poucos dias, e ele disse que para ele, e a verdade dele é essa, está tudo certo, não tem nada errado, para ele é fundamental saber o que ele vai fazer 3 horas da tarde na sexta-feira, daqui a 5 semanas, a agenda dele, segundo o que ele trouxe, é regradíssima, ou seja, hora a hora ele sabe o que ele vai fazer. E a gente tem essa ideia de que é possível ter este controle. No entanto, este controle ele não existe, porque há uma série de intempéries no meio do caminho que pode fazer com que este pseudo-controle caia por terra. Mas a gente não pode fazer um planejamento? Claro que pode.
Eu mesmo tenho as minhas agendas diárias por conta dos projetos e tudo, então eu tenho uma série de atividades que eu preciso desenvolver. Mas é uma previsão. Eu não me prendo à agenda e me mantenho flexível, com toda a possibilidade de abertura para poder mexer com um ou outro horário, com uma ou outra situação, e nesse sentido eu tenho aprendido a trabalhar neste campo da incerteza. Tenho procurado não me prender às convicções e tenho procurado a trabalhar um pouco neste universo do imponderável, vamos assim dizer. Na sabedoria da incerteza está a libertação do passado ao conhecido, que é a prisão dos velhos condicionamentos. Ele vai falar bastante sobre isso, que quanto mais certeza nós temos, mais nós estamos baseados na nossa zona de conforto, mais nós estamos conectados com o passado, trabalhando numa referência antiga e muitas vezes fechados à possibilidade de encontrarmos coisas novas, possibilidades novas, de entrarmos no campo da potencialidade pura, e nesse campo da potencialidade pura nós podemos observar a vastidão daquilo que nós podemos fazer. E na sequência, para fechar essa abertura, como sempre, e ele diz assim: e na mera disponibilidade para o desconhecido, para o campo de todas as possibilidades, rendemos-nos à mente criativa que rege o universo. A criatividade, na visão do Deepak Chopra, é a essência do desconhecido. Toda vez que eu trabalho com o igual, eu perco a possibilidade de criar novas condições, novas situações, novas possibilidades. Toda vez, por exemplo, eu já, como coach, como atuando no atendimento de Reiki com vários amigos, vários clientes, enfim, e até como psicólogo, toda vez que eu entrava, no início, quando eu começava a exercitar, eu tinha um roteiro simples, mas eu tinha um roteiro, porque eu estava inseguro na relação. Então eu buscava naquele roteiro uma segurança. Com o passar do tempo, adquirindo um pouco mais de maestria, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de sabedoria neste relacionamento, não importa o segmento que eu estava, eu comecei a abrir a possibilidade de usar a criatividade, e na espiritualidade, no atendimento espiritual, isso é fundamental, porque você, em todos os segmentos, na verdade, você não tem um paciente igual ao outro, você não tem, mesmo que ele tenha dor de cabeça, a dor de cabeça de um é diferente da dor de cabeça de outro. Então, quando a gente trabalha no sentido de se render ao desconhecido, eu abro a possibilidade de utilizar a minha criatividade profunda, e muitas vezes podem sair pérolas, pérolas, pérolas e pérolas. Bom, na sequência, tem uma citação muito bonita. Ele diz assim: como dois pássaros dourados pousados no mesmo galho, intimamente amigos, o ego e o eu habitam o mesmo corpo. Dois pássaros, ele diz que o ego e o eu, eles habitam o mesmo corpo. No entanto, ambos agem de maneira diferente. Cada um tem a sua forma. O primeiro, que é o ego, ele ingere os frutos doces e azedos da árvore da vida. Ou seja, ele não tem uma referência em si, ele tem uma referência no universo externo. E o segundo, tudo vê em seu distanciamento, naquele poder de observação muito profundo que ele tem. Isso é de Mundaka Upanishad. Olha, o ego, nós sabemos, trabalha com base em alguns princípios, vamos assim dizer. O medo é um deles, a insegurança é outro, a necessidade de controle é outro, o apego é outro. Toda vez que ele consegue potencializar cada uma dessas emoções ou sentimentos, ele está agindo de uma maneira forte, de uma maneira firme, e pode ter certeza,
ele vai crescer nesta pessoa. O eu, por outro lado, ele protegido que está por sua própria sabedoria e pela sabedoria conectada ao fluxo cósmico universal, ele mantém o distanciamento necessário, ele mantém a possibilidade de observação como um cientista que observa sem interferir naquela relação que está sendo estabelecida. Muito bem. E na sequência, o Deepak Chopra nos traz que é uma visão bastante interessante. Olha só, ele diz que para obter qualquer coisa da natureza é preciso desistir do apego a ela. É importante a gente compreender que não significa que nós não vamos cuidar, nós não vamos trabalhar um planejamento, nós não vamos trabalhar um programa, um desenvolvimento, uma atenção, um foco naquilo. Não é isso. Mas é se desapegar do resultado. Ele vai falar sobre resultado o tempo todo. O tempo todo ele está dizendo, olha, se desapegue, solte, permita que as coisas possam fluir, e a partir desta fluidez você vai observar que tudo começa a acontecer na sua vida de uma maneira absolutamente natural. O que me passa muitas vezes, todas as vezes que eu leio esse material e que eu me preparo para algum tipo de estudo, é que a linha mestra do que o Deepak Chopra quer passar, fundamentalmente se conecta à necessidade de soltar, de deixar fluir, de estar conectado no momento presente, sabendo que você tem uma previsão de planejamento futuro, mas que você está vivendo o seu melhor momento agora. É como se nós estivéssemos falando do livro O Poder do Agora. É como se nós estivéssemos conectados a este momento presente sempre. Esta é a diferença, esta é, na minha forma de analisar e de enxergar isso, a viga mestra desse trabalho que ele vem desenvolvendo, que ele vem trazendo para a gente. Em continuidade, ele diz o seguinte, de novo, né? Tem o caminho como construção de vida e não o resultado. O caminho, a jornada. Nós não podemos esquecer de apreciar cada flor que a gente tem no nosso caminho. Muitas vezes, na correria dos nossos dias, passamos pelas pessoas como se fôssemos entrar por dentro delas e atravessá-las. Uma vez que elas estão no nosso caminho, a gente não pode parar. Muitas pessoas acabam se perdendo nesse processo. Naturalmente, estamos num processo de avaliação, de autoavaliação e criando uma nova forma de agir. O objetivo é que nós possamos aprender a viver a nossa jornada, conhecer a nossa jornada, conhecer o nosso caminho, de tal forma que o nosso caminho seja lindo, seja belo, e eu consiga saber que ele é lindo e que ele é belo, mas que eu não me fixe no resultado. Eu falei para vocês a respeito da minha ida ao caminho de Santiago. E no caminho de Santiago, eu citei essa frase, tem várias frases dessas, mas essa foi a que mais me marcou. Ele diz, o melhor do caminho é o caminhante. Você vê isso em alguns lugares. Quando você peregrina por lá, se nós estivermos atentos, nós vamos ver a beleza que é, até o ar parece que é bonito, por conta da energia, da vibração e da aura que tem naquele espaço, naquele ambiente. Há um determinado trajeto, saindo de León, que eu caminhei acho que umas 3 horas, parecia um deserto aquele lugar. Eu caminhei acho que 2 ou 3 horas sem encontrar uma alma viva, nem à frente, nem atrás, nem à direita, nem à esquerda, nada. Parece que tinha acabado a colheita lá e eles cortaram tudo, não tinha nada, seco, um calor muito grande. Mas de uma beleza ímpar. Em um determinado momento eu comecei a apreciar e tirei fotos, né? Eu tenho um livro que tem essa foto, aquela foto sou eu. Eu comecei a tirar foto da minha própria sombra, porque eu comecei a entrar em conexão
com algo maior, e eu não sabia muito bem explicitar. Veja, foi no ano de 2000, né, a minha senda na espiritualidade ainda não estava tão evoluída, enfim, ainda não está hoje, então ainda continua um processo. Mas eu comecei a tirar foto da sombra, eu comecei a apreciar o que eu tirei foto de flores, eu comecei a entender tudo aquilo. Uau, é o caminho, é a jornada. Então, se nós estivermos atentos ao nosso caminho, à nossa jornada, eu vou conseguir apreciar as qualidades dos meus amigos que trabalham comigo, dos meus filhos, da minha mãe, da minha família, dos meus pais, enfim, de uma maneira geral. O caminho é a construção da sua vida e não o resultado. O resultado é apenas resultado. E quando você chegar no resultado como consequência do seu caminho, você vai entender que o resultado, de fato, não chegou. Porque a sua vida continua. Aquele é apenas um ponto na sua jornada que vai levar você a outro ponto, e assim sucessivamente. O distanciamento permite alcançar qualquer coisa porque se baseia em sua crença inquestionável no poder do verdadeiro eu, do seu interior, daquele eu essencial, daquela virtude maior que você tem no seu coração, daquilo que nós podemos olhar e falar assim, esta é tal pessoa, este aqui é a essência maior da criação, sempre conectado a esse campo de todas as potencialidades. É neste campo de todas as potencialidades que nós verdadeiramente passamos a existir quando estamos nos conectando com o eu maior, com o eu superior da minha própria essência. Novamente essa cachoeira linda, com uma fluidez maravilhosa, é linda. Qual é a necessidade de desistir do apego aos resultados? Essa pergunta pode ser feita por um de vocês. Por que eu preciso desistir de me apegar aos resultados? Nas empresas é comum, e eu trabalho em consultoria, a gente trabalha com esse foco, a gente diz o seguinte, não vamos administrar a hora de fulano nem beltrano, eu quero saber qual é o resultado que ele vai me dar, se ele tem uma meta, se ele vai cumprir a meta, se ele vai trabalhar com foco em resultado, ele vai conseguir atingir aquilo que eu determinei, enfim, tudo mais. Conversando com outro consultor, e aí nós chegamos à compreensão, não há problema algum em estabelecer metas, não há problema algum em você ter um direcionamento voltado ao melhor resultado do negócio, por exemplo. Não há problema algum. A questão, você tem uma meta estabelecida. Como é que você vai chegar a esta meta? Você vai ficar apegado a ela todos os dias? Ou você vai, ao longo da sua jornada, até que você atinja esta meta, este resultado que você tanto almeja, você vai apreciar a sua jornada ou você vai simplesmente se concentrar no final dela? É uma discussão bastante importante. E qual é a necessidade, segundo a visão do Deepak Chopra, de abandonarmos o apego aos resultados? A primeira é o medo. O medo é que se concentra no resultado, porque se eu não atingir determinado resultado, eu vou ter prejuízo em situação A, B ou C. O Deepak Chopra usa um exemplo muito clássico, né, nessa área do conhecimento, do autoconhecimento, que é aquela frase que quando eu atingir determinada situação, aí sim eu serei feliz. Significa que se eu não atingir determinada situação, eu não serei feliz. Ele diz, quando eu tiver milhões de dólares ou milhões de reais, eu estarei seguro. Ele fala sobre isso. Que segurança que nós estamos buscando? Qual é a segurança efetiva que nós estamos buscando? Se eu não atingir este resultado final de milhões, o que vai acontecer comigo? Isso gera um princípio de medo e o medo paralisa as nossas iniciativas, as nossas ações. Como eu disse, gera insegurança, baseado na insegurança. São princípios que fazem com que o apego tenha força e tenha potência na sua vida. Tudo isso para dizer que estas duas circunstâncias, o medo e a insegurança, estão fundamentadas no desconhecimento do verdadeiro eu. Vai voltar ao eu, que vai te remeter à mente cósmica, que vai te remeter
ao campo da potencialidade pura, à lei da potencialidade pura. Desta forma, todo este contexto vem da pobreza da consciência desenvolvida pelo ser humano. O ser humano que está apegado a medo, está apegado à insegurança, está focado e concentrado no final da jornada, sem observar o caminho que ele está traçando, esquecendo-se do momento presente. Ele está olhando para o seu passado, está olhando para o seu futuro, mas não está conseguindo enxergar o seu momento presente. Neste caminhar, ele diz ainda que a pobreza de consciência é o apego fundamental por símbolos. Ele diz que, e vai ser um pouco controverso essa sequência que a gente vai trabalhar, mas ele diz, a pobreza de consciência é o apego pelos símbolos. É sempre por símbolos. E quais são os símbolos máximos da ocidentalidade? No Oriente também tem, naturalmente, mas criados por nós. O dinheiro. O símbolo é um dinheiro. Perdão, o dinheiro é um símbolo, não o inverso. O dinheiro é um símbolo. Um carro maravilhoso também é um símbolo. Uma casa espetacular também é um símbolo. Todos esses símbolos são consequência da pobreza de consciência. Ah, Paulo, poxa vida, mas eu quero ter dinheiro. Eu quero ter um carro lindo. Ou tem algumas pessoas que vão dizer, um carro que me leva aqui e ali, né? Aí vem a crença limitante. Olha lá, hein? Ah, não, uma casinha, um quarto e cozinha, tá bom. Tá, né? Mas essa consciência de pobreza ou que nos conecta ao apego que a gente tem por todos esses símbolos. São símbolos. A gente vai ver um pouquinho mais adiante como é que a gente trabalha essas questões. Fica com essa imagem agora, mas não fica nervoso, hein? Na sequência, ele diz o seguinte, olha, para contrapor aquilo, ele diz o seguinte, a consciência rica vem do distanciamento. A consciência rica vem do distanciamento, de você se distanciar da necessidade do resultado final. A essência deste trabalho é se distanciar da necessidade do resultado final. Você começa a pintar uma parede, você quer uma parede branca e vai branca, mas você não se permite muitas vezes colocar uma outra cor, colocar um desenho, colocar uma outra formatação. Você começa o seu caminho, o caminho de Santiago é um exemplo. Você começa, tem lá todo o mapinha, tem todo o direcionamento, no entanto, em alguns lugares você tem que fazer opções. Você vai para a direita, vai para a esquerda, são várias opções que você pode fazer. Então, e aí você aproveita aquilo que tiver melhor para você naquele momento. A consciência rica traz momentos de alegria. Olha o palmeirense aí, pulando da vitória do Palmeiras, né? Que é o melhor time do mundo, naturalmente. E vem também da alegria, da felicidade, né? Da representação da felicidade. A pergunta que fica é, os símbolos, com esta condição que nós temos de viver no momento presente, dando privilégios ao estado de alegria, ao estado de felicidade, aproveitando a jornada, respirando o ar puro no caminho onde eu estou, sabendo que eu estou vivendo o meu melhor momento agora, porque ele é o único, os símbolos vão acontecer de forma natural, como uma consequência do teu processo, da tua construção. Então você vai construir a sua jornada financeira, você vai ficar rico, milionário até, mas trabalhando com base numa consciência de alegria, numa consciência de felicidade, vivendo o seu momento presente. Você vai ter o seu carro maravilhoso, pode não ser esse, pode ser um outro que você deseje, mas se não for vermelho, você pode optar por um verde, por um azul, não importa. Você está numa condição diferenciada, e estando nesta condição diferenciada, você consegue fazer essa tradução de uma maneira absolutamente serena e de forma natural. Ele é consequência da tua jornada. Você não está preso a este resultado. Pode ser que ao final desta jornada, ou num determinado ponto, você diga assim, não quero um carro como esse. Ponto. Não quero uma casa como essa. Eu vou morar numa casinha num sítio. Vou fazer permacultura. O meu sonho de consumo.
Mas você vai ter a opção, o poder de escolha, vivendo o momento presente, de fazer as suas escolhas, fazer as suas opções. Não ficará preso a estes movimentos. Veja como é fundamental essa tomada de consciência que nós estamos trabalhando. A verdadeira consciência é a habilidade de ter tudo o que se quer, na hora que se quer, com o mínimo esforço. Olha a lei do mínimo esforço sendo trabalhada aqui também. A verdadeira consciência é a habilidade de ter tudo o que se quer, na hora que se quer, com o mínimo esforço. E isto é apoiado principalmente na sabedoria da incerteza. Principalmente na sabedoria que me potencializa a criatividade, que me faz atuar de maneira diferente. Naturalmente, as pessoas buscam por segurança. Naturalmente, ela diz assim, a gente passou isso aqui já rapidamente, quando eu tiver X milhões eu estarei seguro. Tudo isso é muito efêmero, fugaz, pode desaparecer. Para quem já teve a oportunidade de ler aquele livro Tudo Era Tão Sólido que Se Desmanchou no Ar, alguma coisa parecida com isso, é maravilhoso, porque vira pó, desaparece. Que certeza e que convicção que nós temos. Veja o momento que o planeta está passando. Tudo era tão certo, de repente tudo mudou. A visão do universo, a visão do mundo, a visão das pessoas começou a ter uma guinada diferente. As pessoas começaram a se espiritualizar mais, começaram a se conectar com suas famílias. Tudo aquilo que era impossível antes, hoje é possível. Veja, tem que estar no escritório 7h30 da manhã, sair às 20, todo mundo trabalhando em casa hoje. Antes, se fizéssemos dessa forma, o patrão liga, por que você não está aqui? Tenho que demorar 2 horas para chegar, 2 horas. Como assim? Então, a possibilidade de se trabalhar na incerteza, ela garante a geração de novas possibilidades, de um campo de potencialidade tão infinito que a criatividade acaba surgindo. A busca pela segurança é aliada do apego. Finalmente, baseada no passado, na zona de conforto que a gente já tem e no conhecido, naquilo que sustenta apenas a informação que já foi conhecida. O conhecido, ele aparentemente traz uma segurança, mas ele se baseia numa experiência passada e inibe a minha possibilidade de trabalhar com criatividade no futuro. Pode acontecer, já aconteceu isso em outras conversas que eu tive com outras pessoas. Mas o que eu faço com todo o meu aprendizado? Todo o meu aprendizado é passado, ok? Que ele sirva apenas como uma base de conhecimento, mas que ele não me prenda no passado e que eu possa trafegar e me abrir para ter novas condições de criar um processo de conhecimento novo, baseado exatamente nessa incerteza. A ciência evolui por conta das perguntas que são feitas. A ciência evolui por conta das incertezas. Ninguém tem certeza de como se cura determinado tipo de doença. É assim, a ciência vai lá, começa a pesquisar, elabora a hipótese, queima a hipótese, volta. É um círculo constante de crescimento e a criatividade precisa ver. O conhecido é a prisão dos velhos condicionamentos. Não há evolução. Interrompe o fluxo universal. Cria estagnação, desordem e ruína. O Deepak Chopra, nesse ponto, ele frisa isso várias vezes no texto, fica até redundante. Muitas vezes dá a impressão que ele foi colocando e não parava, ele sempre fala deste ponto. É redundante. Então ele cria estagnação, desordem e ruína, acaba muitas vezes com a possibilidade de um crescimento. Não há evolução nesse contexto de ficar fixado nos velhos condicionamentos. É preciso abrir espaço para o novo, é preciso abrir espaço para novas possibilidades, para o campo da potencialidade pura. Na incerteza, você vai criar espaço para a sua criatividade. Você vai abrir espaço para a sua criatividade. Você vai permitir a sua criatividade chegar com força. Você vai ter que lidar com esse desconhecido. E esse desconhecido vai dizer para você, olha, renuncie ao apego e entre no desconhecido. Quando você fizer isso, você está no campo de todas as possibilidades. Vamos pensar o seguinte. A lei do distanciamento,
ela se contrapõe à lei da intenção e do desejo? Porque se nós começarmos a pensar um pouco sobre as duas, dá a impressão que uma contrapõe a outra, porque a lei da intenção e desejo diz, mas eu quero isso, eu quero aquilo, por isso eu vou estabelecer uma meta, por isso eu vou fazer um PDCA, por isso eu vou trabalhar uma ferramenta assim, assim, assado. Dá a impressão que uma coisa contrapõe, mas ao contrário, na verdade, não há interferência. Ela apenas diferencia intenção e desejo do apego ao resultado, de apego ao resultado. É apenas uma diferenciação. Eu tenho a intenção de ser milionário, por exemplo. Estabeleço um plano de metas. Eu quero comprar a casa tal, eu quero ter a namorada tal, eu quero ter o namorado tal. Eu estou com a minha intenção e com o desejo. Lembre-se que a gente falou bastante disso, de foco, né? Disciplina e perseverança para conseguir a realização da intenção e do desejo. E onde está o desejo? Onde está essa realização dessa intenção e desse desejo? Na meditação. Eu entro em meditação com a minha intenção e desejo, e naquele espaço vazio, como a gente frisou bastante na outra aula, naquele espaço vazio entre pensamentos, mesmo que seja apenas um fragmento de pensamento, de espaço vazio, é naquele espaço, quando você estiver saindo deste silêncio, coloque a sua intenção e o seu desejo, e o resultado vem. Mas o resultado seguido de resultado, seguido de resultado, seguido de resultado. É a jornada, é o seu trajeto, é o seu caminho. O aprendizado, você com isso tem aprendizado e não se força naturalmente em busca de soluções. Aqui eu quero que você pense o seguinte: você estabeleceu uma meta, você vai sair do ponto A para o ponto B. Saindo do ponto A ao ponto B, esta é a visão que nós temos quando nós nos concentramos em resultados. Tá certo? Eu saio do ponto A, eu vou para o ponto B. Se eu estou apenas concentrado no resultado, é isso que eu vou observar. Mas na maioria das vezes, não é assim que acontece. Esse aqui, como diz a neurolinguística, esse pode ser o mapa. Mas a gente sabe, através da neurolinguística, que o mapa não é o território. O mapa, ele é absolutamente diferente do território. Veja, esta é a realidade. A realidade baseada em obstáculos, em emoções, em possibilidade de diversão. De repente você tem um rio ali, você pode pescar, e subidas, descidas, intempéries, enfim, até que você consiga chegar no topo da montanha. Este é o ponto fundamental do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, da nossa visão. E neste trajeto, nessa trajetória que eu vou fazendo, de repente, quando eu vejo um obstáculo ali no primeiro nível de pedras, de repente ali eu encontro uma pedra preciosa, que eu a priori não tinha me dado a possibilidade, porque eu não sabia, não conhecia o território. Então, isso pode me fazer. A emoção que eu vou sentir, por exemplo, em atravessar essa ponte aqui, que parece uma ponte com trilhos, que emoção é essa? Vai ser ímpar, vai ser impagável, eu passo a ter história, eu posso contar isso no futuro, eu posso exemplificar para qualquer pessoa. E depois na lagoa, e assim eu vou. É uma jornada muito mais bonita, porque eu estou vivendo a cada instante, vivendo o momento presente, como se ele não pudesse ser repetido. E eu vou contar um segredo para você. Ele não pode ser repetido. Ele é único. Esta oportunidade, este momento que você está agora, nunca mais acontecerá. Você terá um outro dia, com essa mesma data, mas vai ser num ano diferente, numa situação diferente, e você vai ser uma pessoa diferente. Então, este momento agora é o único, exclusivo, peculiar na sua beleza, na sua formatação. Aproveite. Se você tem uma criança perto de você, dê um abraço e um beijo nela agora. Se você tem um pai e a mãe do seu lado, vai lá, aproveite. Se você tem um familiar, algum amigo e pode fazer isso, agora vai lá e faça. Ou mande uma mensagem para alguém. Este momento é o único momento que você tem. Não existe outro. Ficamos claros até aqui?
E aqui nós vamos entrar então nesta aplicação prática da lei do distanciamento. Veja, o Deepak nos diz, de novo são três que se resumem, mas são três. Primeiro, comprometer-se hoje com o distanciamento, dar de si próprio e aos outros a liberdade de ser o que é, evitar a imposição rígida de suas ideias sobre como as coisas devem ser, não forçar soluções de problemas, criando assim novos problemas, participar de tudo com envolvimento distanciado. Você vai estar lá agindo como um observador, atuando, participando, mas sem forçar que as soluções saiam. 2. Transforme a incerteza em um ingrediente essencial da própria experiência. Na disponibilidade para aceitar a incerteza, as soluções emergirão espontaneamente do próprio problema, da própria confusão, da desordem e do caos. Quanto mais incertas forem as coisas, mais seguro deverá se sentir, porque a incerteza levará você à segurança. Entre no campo de todas as possibilidades. Antecipe a excitação que pode ocorrer quando se está aberto a uma infinidade de escolhas. Quando você agir assim, experimentará toda a diversão, toda a magia, todo o mistério e toda a aventura da vida. Finalizamos então mais um estudo da nossa parte e espero que você esteja aproveitando bastante. Se você tiver a oportunidade, deixe seus comentários, deixe o registro, das suas dúvidas, caso você as tenha. E nós vamos nos encontrar no último vídeo desta série, que vai falar sobre a lei do Dharma. Está sendo, na verdade, uma belíssima jornada. E o melhor de tudo é saber que após o término destas 7 leis espirituais do sucesso, nós não chegamos ao resultado final, porque nós vamos ter continuidades de aprendizados, nós vamos ter uma sequência maravilhosa de coisas que poderão ser aprendidas por nós. Então fique na paz, eu desejo que você tenha uma semana ótima, um dia ótimo, que você possa se conectar a todos os seus e que a sua vida seja cheia de prosperidade, que você tenha uma vida plena, que você tenha uma vida em abundância, que você possa se conectar todos os dias com a tua essência maior e que o coração do Cristo, hoje e sempre, abra-se como se fosse uma flor de lótus em sua cabeça, abrindo a sua coroa para que você possa receber as energias espirituais maiores e que toda a luz do Cristo Jesus recaia sobre tua vida, abrindo todos os caminhos e dando-lhe a oportunidade de viver a experiência que você pode melhor viver, que é o seu momento presente, que é este momento agora, que é esta essência agora. Conviva bem com você, porque se você conviver bem com você, certamente todos os que se aproximarem se alegrarão, porque a melhor pessoa do mundo estará próxima, e essa melhor pessoa é você. Forte abraço, nos encontramos no próximo vídeo, A Lei do Dharma. Fica na paz e até breve.